Olá, professora Paládia Romeiro aqui. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo à nossa aula de História do Direito. Esse é o segundo bloco em que estamos tratando do assunto do direito na Grécia Antiga. E no primeiro bloco, o que foi tratado foi da história da Grécia na Antiguidade. Então, falamos da história grega baseada nos períodos, desde lá do período pré-homérico, que iniciou mais ou menos 2000 a.C., até a primeira diáspora grega, esse espalhamento ali para a Ásia Menor. Falamos do período homérico. Vejam aqui a linha do tempo que ela nos ajuda, olhem para ela. Período homérico, depois o período arcaico, em que há a consolidação, né, a partir dos gêneros, até chegar nas cidades-estado, com destaque para Atenas e Esparta. Depois o período clássico, período importantíssimo, mas também um período bastante bélico. Nesse período se deu todo esse esplendor da política grega, da filosofia e o que a gente vai estudar. E, por fim, o período helenístico. Vamos começar a falar do direito na Grécia Antiga, indo para Esparta, tá? Aqui, olha. Esparta, ela tinha uma característica, né? Como cidade-estado, a gente já viu que havia um isolamento. Então, cada cidade, ela tinha uma autonomia, tinha características próprias. Era uma cidade extremamente conservadora, tá? Havia assim, sustentou-se pelos séculos um certo mito em torno do Licurgo, desse grande estadista. Licurgo está aqui, olha, do meu ladinho. Vejam o busto aí de Licurgo. Ele é um lendário estadista espartano. Assim, não sabe-se muito da vida dele, né? Possivelmente ele viveu aí no século 8 a.C., e ele teria elaborado as leis de Esparta, que são muito baseados nos costumes, na organização de Esparta. É muito voltada para uma organização em que o Estado tem muito poder sobre os habitantes. Então, a organização estatal, ela envolvia um rígido regime de formação como uma obrigação social e imposição estatal aos cidadãos. Ela restabeleceu, segundo, né, essa tradição levada pelos espartanos, as leis de Licurgo, o trabalho que Licurgo fez, restabeleceu os costumes e a moralidade pública em Esparta. Então quer dizer que a coisa estava feia antes dele. O grande objetivo desse estado, dessa cidade-estado espartana, era treinar os cidadãos masculinos à vida militar espartana. Vimos que isso tinha uma importância muito grande, um período extremamente bélico, muitas ameaças vindo de todos os lados, inclusive das outras cidades-estado gregas, rivais. A educação, ela era pública e começava aos 7 anos, ia aos 20 anos. Não é coincidência, por muito tempo aqui no Brasil, até pouquíssimo tempo, a educação também obrigatória começava aos 7 anos de idade. As refeições eram públicas. Isso, quando a gente fala de público, é que há um controle do Estado sobre essas atividades. O casamento era obrigatório e as mulheres, elas tinham uma relativa independência. Os soldados espartanos são muito conhecidos, né, em filmes, em jogos, e aqui, né, retrata esse treinamento, essa formação militar espartana, que sempre foi o que destacou Esparta ali na Grécia, e como ela é retratada até hoje. Nós vamos dar uma ênfase nesse segundo bloco à Grécia, à sociedade grega, ao direito grego, tá?
digo, quando eu disse Grécia, agora é Atenas, ok? Nós vamos dar um destaque a Atenas, ao direito, à sociedade ateniense. A sociedade ateniense ela era muito desigual, ela era estratificada, dividida em classes sociais. Numa primeira posição, no topo da pirâmide social e, portanto, em menor quantidade, a gente tinha uma minoria muito mais poderosa, a minoria dos eupátridas, que eram os bem-nascidos. Era aquela aristocracia que tinha o poder político e era proprietário de terra. Então, os descendentes daqueles páters dos gens que tinham as melhores terras. E eles faziam de tudo para perpetuar esse poder em suas mãos. Numa segunda posição, na hierarquia grega, nós tínhamos também os proprietários de terra, os gregos, só que eram proprietários de terras menores, terras menos férteis, menos produtivas, e que acabaram se empobrecendo no decorrer do tempo, porque para produzir, para trabalhar a sua terra, eles acabavam hipotecando, fazendo empréstimos com os eupátridas e iam perdendo as suas terras. E sabe para onde eles caíam? Olha aqui na pirâmide, olha lá embaixo, para o último extrato, aquele que está em preto. Eles de Georgoi, numa segunda posição, iam lá para baixo, se tornavam escravos quando perdiam tudo. Então, daí a gente já vai vendo que a coisa é um tanto problemática, né? E numa terceira posição, nessa hierarquia social, estavam os demiurgos, que era a classe dos comerciantes, já uma classe que, com o desenvolvimento do comércio, quando ele ia bem, era uma classe que enriquecia, né? Ao contrário dos pequenos proprietários. A quarta classe, também de atenienses ainda, eram dos tetas, que eram os camponeses ou os trabalhadores que não tinham terra. Eles não tinham patrimônio, então eles trabalhavam para outros, era um trabalho remunerado, mas que não lhes dava muito, era praticamente o mínimo ali para poder sobreviver. E já numa posição em que não eram de atenienses, era a posição dos estrangeiros, os metecos, que faziam qualquer tipo de atividade, mas não eram considerados cidadãos gregos, porque os gregos eram muito tradicionais nessa questão da ancestralidade grega. Então, por mais que tivessem riqueza, que tivessem uma posição, os metecos, que podiam ser comerciantes, fazer artesanatos, trabalhar com finanças, com as transações de um modo geral, eles tinham uma posição inferior, mas claro, acima dos escravos, que eram os que estavam lá embaixo, lá no fim, que vinham tanto de prisioneiros de guerra, às vezes comprados, ou pessoas endividadas que se tornavam escravos. Aqui uma ilustração que vai representar essas figuras, né, as posições na hierarquia social grega. A gente tinha os cidadãos que iam desde lá da mais alta classe até aqueles atenienses livres sem propriedade, e do lado, vejam, para mim aqui é o contrário para vocês, vejam aí no cantinho, acho que é o lado esquerdo de vocês, os que não tinham cidadania grega, não eram considerados cidadãos atenienses, a gente está falando de Atenas, né? Que eram os metecos, os escravos e as mulheres, ou seja, os estrangeiros, mesmo que tivessem posse, os escravos e as mulheres não eram considerados cidadãos gregos. Em Atenas, havia uma aristocracia bastante orgulhosa dessa sua origem e contavam que descendiam dos próprios deuses, os deuses da mitologia grega. Cada família recitava a longa lista de antepassados até chegar ao patriarca divino de quem eles descendiam. Em Atenas, mandava a aristocracia dos eupátridas, que nomeavam arcontes, que eram os magistrados, para legislar em causa própria. Os pobres não tinham acesso ao poder político e pagavam suas dívidas com a escravidão. Então, essa aristocracia, ela buscava realmente conservar o seu poder, a sua posição de privilégio na sociedade ateniense.
ateniense. Como era o direito na sociedade ateniense? Primeiro, se diferenciava de outros povos da antiguidade oriental, ali que a gente já estudou, porque para eles o direito não era uma representação da vontade divina, não era dado por Deus, mas continha esses elementos religiosos ligados à mitologia, aos vários deuses e elementos morais. Lembrando que os gregos, né, estudavam muito a ética. No início, era um direito que não era escrito. Vamos pensar, né, lá no passado, nos Gênos, a gente tinha o patriarca que fazia o seu direito, e já que, né, no período arcaico e clássico, a gente vai ter uma mudança disso. O direito, ele era, então, de conhecimento exclusivo da aristocracia, desses grandes proprietários, mas foram surgir as leis de Atenas a partir do século VI a.C., que elas vão se diferenciar de outras leis do mundo todo pela característica que ainda hoje, né, faz com que Atenas seja assim sempre lembrada, sempre enaltecida, que é a democracia ateniense, que passaram a ser leis democraticamente estabelecidas, ou seja, elas não eram decretadas por quem estava no poder, assim, no sentido do governante, mas elas eram estabelecidas livremente a partir do debate pelos cidadãos na Assembleia. Tratava-se de uma vontade popular, só que de popular mesmo não tinha nada, porque, como vimos, era estabelecida por quem estava lá no topo da pirâmide, ou seja, uma aristocracia, uma minoria privilegiada, ok? Mas mesmo assim, ela partia de uma participação de todos esses que eram considerados cidadãos e que tinham voz e vez. E como era muito importante a oralidade, esses debates públicos gregos, os sofistas, que eram filósofos, eles são conhecidos como os primeiros advogados, porque eles eram contratados para fazer essas defesas, essas sustentações orais nos julgamentos, né, na defesa de causas, para convencimento da aristocracia sobre algum ponto de vista. Então, eles eram contratados para isso, dada a habilidade na oralidade que eles tinham, né? Eu não queria usar o termo retórica, mas, assim, no sentido leigo, a gente pode até falar dessa habilidade retórica. Porém, né, temos que considerar que esse tipo de organização social, a instabilidade em decorrência das guerras, ela traz assim conflitos sociais, e esses conflitos sociais eles explodiram no período arcaico, e houve uma onda muito grande de violência e de criminalidade em Atenas. Haviam problemas econômicos e o endividamento. Lembra daqueles pequenos proprietários que até tinham uma posição social boa, mas que acabavam empobrecidos, eles perdiam suas propriedades, eles as hipotecavam, ou seja, assumiam dívidas e davam a propriedade em garantia. E se a colheita não era boa, se não conseguiam produzir, não conseguiam um preço bom, eles não conseguiam pagar, então ou perdiam a propriedade, ou perdiam a sua própria liberdade, ou a de seus familiares, para virarem escravos. Havia um descontentamento das classes não privilegiadas de atenienses, os demiurgos, aqueles comerciantes que haviam enriquecido, então eles tinham patrimônio, mas não tinham poder político, não podiam participar. A aristocracia grega, ela se beneficiava do direito que era por eles criado. Os eupátridas, que era essa parte da aristocracia, a elite, digamos assim, de Atenas, foram obrigados, então, a mudar algumas regras do jogo. E eles reformularam as instituições políticas da cidade-estado de Atenas. Isso foi feito por dois lendários legisladores, Drácon e Solon. Olha aí o Drácon, veja
a imagem representando o Drácon. Ele assumiu em 621 a.C. e ele trouxe assim uma grande novidade, porque ele estabeleceu um conjunto de leis escritas que vieram para substituir aquelas leis orais dos eupátridas que eram os juízes. Então, só eles conheciam, era tudo com base na oralidade, então ficava muito fechado, muito restrito. Então o Drácon falou: ó, vamos, né, primeiramente escrever um conjunto dessas leis. Porém, ele não tomou medidas para enfraquecer o poder dessa aristocracia. Eles continuaram privilegiados, mas Drácon trouxe uma nova tradição jurídica que retirava o total controle das leis invocadas pelos eupátridas, porque a partir do momento que as leis estavam escritas, né, elas se tornavam mais rígidas, tinham que ser obedecidas, inclusive por eles não podiam manipular as leis. O judiciário passou para as mãos do Estado, não ficou mais, então, nas mãos desses aristocratas que faziam leis e julgavam como queriam. Drácon tomou uma medida muito importante que foi suprimir a vingança particular, ou seja, já não se fazia mais a vingança com as próprias mãos, a lei do mais forte, porque isso passou para o Estado, os julgamentos passaram para o Estado, as penas passaram para as mãos do Estado, e os crimes mais graves eram submetidos, então, ao areópago, que é um tipo de tribunal, né? Então, veja aí a presença do Estado para o julgamento, que eram punidos com a pena de morte ou exílio, esses crimes graves. E aqui, quando se fala exílio, né? Ou seja, a pessoa era expulsa dos territórios daquela cidade-estado. Parece que não é uma pena tão grave assim, né? Mas pensemos como era um estrangeiro, como uma pessoa de uma cidade-estado era não quista em sua rival. Então, ou ele seria morto, ou passaria a ser um escravo, ou no máximo ele conseguiria mendigar, né? Então, era praticamente uma condenação à morte ou à miséria, a uma vida miserável. Por isso que Drácon deu origem a uma qualificação de draconiano. Eu já usei esse termo nas aulas anteriores, vocês já devem ter ouvido, né? Das penas draconianas. O que é algo draconiano? Acabou adquirindo o sentido de que é uma pena cruel, uma pena desumana, também uma pena desproporcional, uma pena que vai causar um sofrimento excessivo frente ao crime que foi praticado. O direito penal de Drácon, ele trouxe uma evolução importante, que foi a diferenciação entre o homicídio involuntário, ou seja, né, um homicídio culposo, o homicídio voluntário, o que a gente conhece como doloso, e a legítima defesa, ou seja, a ideia de que haveria um homicídio que não seria ilegal, não seria punido pela lei, que seria tolerado. Ele estabeleceu também a punição para qualquer forma de roubo como uma pena, como uma punição com a morte. Então, daí, né, a questão de se falar da pena draconiana. Então, pensem que tanto o furto quanto o assassinato tinham a mesma pena, que era a pena de morte. Vejam que não há proporcionalidade. Drácon, com essas medidas, ele não acabou com aqueles conflitos sociais, com a criminalidade que tomava conta de Atenas. Hoje, né, depois de um tempo estudando, a gente já sabe que pena severa não é garantia de acabar com a criminalidade, né? Não é estabelecendo penas absurdas, penas draconianas que a criminalidade termina. O Código de Drácon, nessa questão penal, ele acabou assim deixando de ser cumprido. Porém, depois de Drácon, veja aí, poucos anos depois, em 594 a.C., veio esse segundo grande legislador ateniense. Ele é o Solon, famoso Solon,
Oi, Solon, tudo bem? Aqui, ó, logo abaixo, veja aí o busto do Solon, um homem admirável, vamos conhecê-lo um pouquinho mais. Ele viveu entre 638 e 558 a.C. Ele é considerado o pai da democracia ateniense. Parabéns, Solon, parabéns por isso. Ele ampliou a todas essas reformas políticas que tinham sido começadas pelo Drácon, mas ele fez muito mais, fez de um modo mais profundo, reformas políticas e econômicas em Atenas. Ele substituiu aquele sistema do poder hereditário. Meu Deus, olha o que o Solon fez. Lembra todo aquele sistema baseado na ancestralidade comum, tinha aquele extrato social lá do início da pirâmide, sempre muito privilegiado. Ele deu uma mexida nisso. Então foi algo drástico, né? É claro que os eupátridas não ficaram felizes com essa mudança do Solon. Ele mexeu nesse sistema do poder hereditário e construir um outro que era baseado no dinheiro, tá? Então, né? Ele, não vamos dizer que ele fez uma reforma totalmente profunda que deu voz e vez para os pobres de Atenas. Não. Ele procurou harmonizar, dando um certo poder para aquele que já era um ateniense, que já poderia entrar na categoria de cidadão por ter patrimônio, ok? Não trouxe uma igualdade para a sociedade ateniense, não. Ele dividiu a população ateniense pelo poderio econômico de cada indivíduo. Então, os comerciantes enriquecidos conquistaram um direito de participação política bem maior. Estabeleceu também uma tributação proporcional ao patrimônio, algo que a gente ainda utiliza hoje, né, no nosso direito tributário, o princípio da proporcionalidade. E criou os direitos eleitorais com base no domicílio. Ele estabeleceu o voto distrital, aquele voto em que a pessoa ela vai eleger quem representa aquela região em que ela vive. Ainda é utilizado, né? O Solon, ele classificou os habitantes em 4 classes econômicas. Então, ele não acabou com a diferenciação das classes. O que ele fez? Estabeleceu uma primeira classe dos pentacociomedinos, que que era a classe dos grandes proprietários de terra, só que dos grandes produtores, das terras melhores, eles produziam mais, então havia assim, ele foi estabelecendo quanto devia produzir, quanto devia ter para você estar em cada classe, ok? A gente não vai entrar nesses detalhes aqui. Então, assim, aquela classe que já era poderosa da aristocracia, ela permaneceu com o poder. O que aconteceu foram que subiram os outros, tá? A segunda classe dos hippies, que representa a cavalaria, ou seja, eram aqueles homens que tinham recursos suficientes para manter um cavalo a serviço do Estado nas guerras, o que já era muita coisa. Então, ele ia para a guerra, ele ia a cavalo, ele não era qualquer um, ele não estava indo a pé. A terceira classe dos zeuguitas, que seria uma ideia assim de uma classe média que não tem tanto patrimônio, eram os homens que tinham os recursos modestos, e esse nome vai referir aos bois, aos dois bois. E a quarta classe, os tétis, que eram os homens livres, só que eram os homens mais pobres. Percebendo aqui que o estrangeiro não entrou, nem a mulher, que eram ambos excluídos, né? Os menores de idade também. Novas instituições políticas foram adotadas nesse período das reformas de Solon. O cidadão com mais de 18 anos, ele poderia participar da eclésia, que era a Assembleia Ateniense. Inclusive os tétis podiam, mas não os escravos, porque eles não eram cidadãos. A Assembleia era uma instituição bastante importante. Ela promulgava leis e decretos, ela decidia a concessão de privilégios, ela servia de palco para aqueles debates que a gente
né, ver representados, como os debates da democracia grega, todos os debates políticos, e influía na escolha dos arcontes, que eram os magistrados. E também podiam influir na formação do Areópago. Aqui, olha, uma representação de como se dava, né? É uma reunião da eclésia. Tínhamos o orador que estava expondo, olha só o tempo marcado por um relógio de água aqui, anotações, aqui, ali embaixo, né? Os outros homens, outros cidadãos que estavam ali para ser convencidos de algo ou para convencer. E aqui uma representação bem simplificada, tá? Do que era a eclésia, a importância dela de ter participação na eclésia, porque ela elegia magistrados, que por sua vez formavam os tribunais, elegia também para os tribunais populares. Então, quem tinha assim a possibilidade de participação ali, de votar, era realmente o cidadão que interferia no que a gente chama da democracia direta. Era uma democracia direta porque ele votava, né, nas decisões. E aqui o Solon também, olha, o Solon, pensador. Solon foi um grande poeta, gente. Quando falamos de poeta, o poeta grego era diferente da noção de poeta que nós temos hoje. Era alguém estudado, letrado, que tinha uma grande cultura, que escrevia muito bem, que falava muito bem, que tinha muito conhecimento. Lembrando que o período antigo era o período dos grandes sábios, né? As pessoas que sabiam assim, tinha um conhecimento geral muito grande de tudo que havia sido construído, ali no caso como filosofia, também mais tarde a gente vai conhecer, né, como a ciência da época. O Solon, dentre as medidas econômicas que ele tomou, ele injetou mais dinheiro na economia, através de um amplo programa de compras públicas. Ele promoveu medidas econômicas que permitiam aos agricultores mais pobres pagar suas dívidas. Aí ele já foi mexer na ferida. Lembra que a questão de aumento da criminalidade, da insegurança, da violência, ela vinha também daqueles pequenos proprietários que acabavam empobrecidos e viravam escravos? Então, Solon atingiu esse problema na raiz. Ele recuperou terras, então ele devolveu terras para esses pequenos proprietários que tinham perdido suas terras. Ele devolveu, ou seja, recuperou, resgatou parentes escravizados. Ele resgatou ex-proprietários que tinham sido escravizados. Ele cancelou hipotecas de terras e ele eliminou essa prática de poder existir a escravidão por dívidas e a venda de parentes. Ah, ainda bem. Obrigada por isso, Solon. O Solon também, na sua legislação, ele trouxe a ideia da bilateralidade de direitos e obrigações, ou seja, aquela ideia de que a todo direito corresponde a um dever, a todo dever corresponde a um direito. Tá aqui, ó, na ilustração, o Solon no seu trono lá, todo poderoso, né, decidindo ali, ouvindo alguém e tomando uma decisão. O Solon, ele alterou aquele código penal de Drácon, ele trouxe assim penas menos severas. O ladrão, aqui num exemplo, né, teria de compensar a vítima com o dobro do valor do produto roubado. Já não era mais a pena de morte, aquela pena de Drácon. Do direito grego, agora já falando de um modo já mais amplo, tá? Nós herdamos várias terminologias, tá? Vários termos no âmbito da terminologia jurídica, que foi incorporado ao direito romano e trazido aqui para o nosso direito, como exemplo, o termo sinalagmático, que representa esse vínculo contratual que obriga reciprocamente as partes, os contratantes. Quirografário, né? Que significa aquela dívida representada por um ato escrito do devedor, a hipoteca, que é a garantia, né, ali no caso dada pela terra dos gregos. Eles construíram tipos embrionários, ou seja, tipos assim de nascimento, tipos iniciais dos contratos, aperfeiçoaram o contrato de permuta,
disciplinaram a propriedade privada, já que a propriedade no início era familiar, como vimos nos Genos, e depois foram divididas, passando para propriedades individuais. Também foi desenvolvida na Grécia a teoria da pena por Platão, uma teorização bastante importante para o direito penal. Vamos falar um pouquinho ali, né, da questão do direito de família na Grécia Antiga. O casamento ele era monogâmico e facultativo, não era obrigatório em Atenas, porém era um casamento entre as classes, tá? Cada um casava com quem pertencia à sua classe social. O concubinato era tolerado, mas claro, o homem poderia ter uma concubina, né? Uma outra mulher não oficial, que não era casada, não era esposa. O adultério cometido pela mulher era severamente punido. A gente já viu que essa diferenciação é uma constante, né, entre direitos de mulheres e homens quando se fala no adultério. A punição da mulher é extremamente severa. Já o adultério do marido era tolerado. Na ausência de filhos, se o casal não tivesse filhos, o pai poderia adotar. O direito de vida e morte do filho era exercido, aí, já falando de Esparta, no caso de recém-nascido, então o pai poderia decidir se o filho ia viver, ia morrer, tomando muitas vezes a decisão pela morte, no caso da criança nascer com algum tipo de deformação, com deficiência ou ser um bebê doente. O pátrio poder sobre o filho era exercido pelo pai, pelo homem, até os 18 anos do filho. E aí, no caso, né, se ele fosse um ateniense, ele se tornaria um cidadão. A mulher, ela era considerada incapaz para os atos da vida civil, os atos políticos. Ela não se encaixava na condição de cidadã. Na família, a mulher tinha uma posição inferior, uma condição inferior à dos homens, porque ela sempre estava submetida à autoridade de algum homem. Ela não tinha autonomia, ela era considerada incapaz. Quando jovem, quando solteira, estava submetida à autoridade do seu pai, depois se casava, passava a autoridade do marido. Se viúva, passava a autoridade do filho ou de um tutor, né? Se não tivesse filhos ou se permanecesse solteira. Ela não tinha direito de escolher o seu marido, era o pai que o escolhia. No lar, a mulher tinha uma posição de administrar a casa, ela cuidava dos filhos e participava do culto familiar. O divórcio era permitido, mas só para beneficiar o homem. Somente o homem poderia pedir o divórcio. Quanto à sucessão, ou seja, aos bens, a questão da herança, os filhos homens, eles herdavam, as mulheres só herdariam na falta do filho homem, e os ascendentes não herdavam, ou seja, a herança ela ia para os descendentes, para os filhos, e não para os pais do falecido, no caso, né? Os gregos, eles tiveram esse destaque, né, na organização do Estado e fizeram uma organização judiciária, estabelecendo, inclusive, procedimentos bem próximos, bem parecido com o que a gente adota hoje nos processos judiciais. Então, por exemplo, se um homem quisesse levar um caso, uma disputa para o tribunal resolver, como ele fazia, né? Ele interessado, ele deveria ir pessoalmente lá perante o seu adversário, aquele que ele acredita que feriu um direito dele, por exemplo, alguém que lhe deve. Ele ia pessoalmente lá perante o adversário com duas testemunhas, então a prova testemunhal era muito valorizada na antiguidade, a gente já viu isso, viu no direito hebraico. Ele ia com duas testemunhas para avisar aquele adversário que ia denunciá-lo, tá? Ia levá-lo ao tribunal. Então ele avisava antes, ele fazia uma citação. É meio parecido, né? Então ele citava, falando, olha, você será
processado. Vá lá se defender porque eu estou indo te denunciar. Depois ele chegava perante o tribunal e denunciava o seu adversário e pedindo, né, para que a causa fosse julgada, ou seja, pedindo a abertura de um processo. Ele fazia a petição inicial dele. E havia o direito de defesa. Então, a outra parte ela era chamada, tomar uma aguinha. A outra parte ela era chamada para se defender. E aí a parte adversária, ela se defendia, fazia o que a gente conhece pela contestação, mas ela também podia trazer fatos ou arguir novas questões contra quem o denunciou, que é a ideia que nós temos de reconvenção. Então, assim, ele me trouxe aqui, está me denunciando perante o tribunal, começou essa ação, entre aspas, contra mim, dizendo que eu devo a ele, mas na verdade não. Eu já paguei a dívida e é ele que me deve. Então, essa é uma reconversão. Você está retorquindo, né? Você não só se defende, mas também ataca a outra parte. Isso era possível. E havia, então, a fase da instrução. O que é instrução? É a produção de provas, assim como nós fazemos no nosso processo judicial também. Que as partes eram ouvidas, testemunhas eram ouvidas, tudo para que se esclarecesse a situação, para ser proferido o julgamento mais justo possível. Depois dessa fase de instrução, da produção de provas, eram feitos os debates que ainda persistem, né? Os advogados vão fazer os debates finais. Olha, essa sistemática também acontece no próprio tribunal do júri, e ali a gente tinha a figura dos filósofos, oradores, dos sofistas, que eram chamados, eram contratados para fazer essas defesas, por isso eles são chamados dos primeiros advogados. Eram homens que tinham essa capacidade muito grande de convencer, falavam muito bem, tinham uma excelente oratória, por isso essa habilidade ainda até hoje é esse motivo de prestígio para o advogado, é importante para quem vai atuar em juízo, né? Desde lá da época da Grécia Antiga. E também havia o que a gente conhece como júri, né? Como um tribunal do júri. Para a gente finalizar e fechando esse segundo bloco sobre o direito grego, e já terminando esse tema do direito na Grécia Antiga, como podemos resumir essas contribuições gregas para o direito? Primeiramente, destacando que os gregos eles tiveram um papel importante no desenvolvimento do direito público. O que é o direito público? É essa relação em que há entre o Estado e o cidadão, o Estado e seu povo. Porque, de um modo tradicional, né, há o direito público e o direito privado. O que seria o direito privado? O direito que é estabelecido na relação entre os particulares, tá? O direito dos contratos, o direito de família, aqueles direitos ligados aos negócios, em que o Estado não se não se intromete, né? Mas ele não é uma das partes, ele não está envolvido, tá? O direito grego, ele se deteve principalmente no direito público, trouxe uma grande evolução. Ele estabeleceu um princípio que é importante até hoje, que é o princípio do primado da lei. Ou seja, que as leis, sejam elas as leis tradicionais ou leis históricas gregas, elas eram sagradas, elas se impunham a todos igual e uniformemente, tanto aos governantes quanto aos governados. A ideia de um Estado de direito, um Estado governado pela lei, que ninguém estava acima da lei. A ideia de justiça era a meta do direito grego. E a justiça era entendida com o que era o bem da polis, porque
por toda a história que nós já vimos, gente, era muito importante que a polis se mantesse forte. Então, o sentimento de pertencimento àquela polis, à cidade-estado grega, era uma questão de agregação muito forte, porque eles tinham que se defender, eles tinham uma identidade, então o bem da polis tinha que estar acima do bem individual. Claro, temos também uma contribuição grega muito grande com o desenvolvimento da democracia, da política. Ali na Grécia a gente tem o berço do desenvolvimento do pensamento ocidental e oriental também, com a filosofia, com as ciências, a argumentação jurídica, ali de Aristóteles. Quando a gente fala das fontes do direito grego, essas fontes são raras, porque era um direito consuetudinário, baseado na tradição, era um direito de tradição oral, então era um direito não sistematizado. A gente conhece um pouco do direito, da política grega, através de, às vezes, de épicos, da história, da mitologia, dos grandes poemas, das grandes obras, também através das obras dos filósofos, né, que são muito importantes. Era um direito consuetudinário bastante ritualístico, então baseado nos rituais, baseado nos cultos aos antepassados, ligados aos mitos, às religiões gregas, e desenvolvido no seio da família, um direito bastante patriarcal. Então, essa questão da figura masculina, ela é muito forte. E para a gente finalizar, eu vou destacar a figura dos três grandes filósofos, né, os mais famosos desse período democrático de Atenas. Aqui a gente consegue ver, né, um deles, Sócrates, no seu julgamento. Sócrates aceitou, né, ser julgado até pela sua convicção de que a lei deve prevalecer, numa ideia de justiça democrática. Ele aceitou ser julgado e condenado, né, dentre outras acusações, por corromper a, a juventude ateniense. E aqui, olha, a gente vê o busto desses três grandes de Atenas, Sócrates, que né, assim, a gente conhece Sócrates por Platão, seu discípulo. Entendemos que ele tratou da vida virtuosa, da justiça como um ser, mais do que um valor, de um ser da justiça, da prática da justiça. Temos aí como famosa apologia de Sócrates, que é essa sua defesa no seu julgamento. Platão, seu discípulo, com obras importantíssimas como a República e as Leis, teorizou bastante sobre a organização do Estado, trouxe bases para o direito natural, defendeu sempre o uso da razão. Aristóteles, discípulo de Platão, com as suas obras A Política e Ética Nicômaco, também trabalhando a questão da organização do próprio Estado, o seu trabalho sobre a justiça, que estava ligada a uma proposta de excelência moral, e ele esboçou a divisão dos poderes, fez trabalho sobre a argumentação que a gente usa até hoje na argumentação jurídica. Enfim, vale a pena a gente encerrar lembrando esses três grandes filósofos e com o próprio símbolo, né, a deusa Têmis, que a gente vê aí a influência dos gregos no dia de hoje, que o símbolo do nosso judiciário, da justiça, é a própria deusa Têmis, uma deusa da Grécia. E com isso eu finalizo o nosso segundo bloco sobre o direito na Grécia Antiga, finalizo o tema do direito grego e nós vamos partir para a próxima videoaula para o tema do direito romano. Agradeço imensamente por vocês terem ficado aqui comigo. Bons estudos, um forte abraço, até a próxima.